Eduardo Bolsonaro sabe que o tempo está acabando. O pedido de extradição está em processo. A Interpol pode agir a qualquer momento. E Trump deixou claro que não vai protegê-lo. Por isso, ele ativou um plano de fuga. Sim, um plano real, articulado com a ajuda do irmão Flávio Bolsonaro e aliados internacionais da extrema-direita. Esse não é um plano improvisado. Desde julho de 2025, quando percebeu que Trump estava recuando nas sanções, Eduardo começou a construir rotas alternativas de refúgio. Flávio Bolsonaro, senador e articulador político da família, coordena os contatos nos bastidores. Eles sabem que se Eduardo for preso, todo o esquema de defesa de Jair desmorona. Eduardo é a ponte internacional, o financiador de campanhas jurídicas, o megafone da narrativa bolsonarista no exterior. Primeiro destino cogitado: Hungria. Eduardo se reuniu pessoalmente com Viktor Orbán, primeiro-ministro húngaro e líder da extrema-direita europeia. Orbán não é um aliado qualquer. Ele governa a Hungria desde 2010 com mão de ferro, desafiando abertamente a União Europeia. Orbán já protegeu fugitivos de outros países, ignorou mandados de prisão internacionais e construiu uma narrativa de que está defendendo a soberania nacional contra a globalização. Para ele, proteger Eduardo seria uma declaração política. A Europa conservadora não se curva ao progressismo brasileiro. Orbán é conhecido por proteger aliados ideológicos e desafiar ordens judiciais internacionais. Quando a UE o ameaça com sanções por violar o Estado de Direito, ele responde com vetos e bloqueios diplomáticos. Eduardo acreditava que, sob a proteção húngara, estaria blindado. A Hungria não costuma extraditar aliados políticos, especialmente se puder enquadrar o caso como perseguição ideológica. Mas algo deu errado. Provavelmente o Brasil exerceu pressão diplomática através da União Europeia. O governo Lula tem boas relações com a França e a Alemanha, que têm poder de influência sobre Budapeste. Outra possibilidade é que Orbán tenha exigido garantias que Eduardo não podia dar: financiamento de campanhas, apoio logístico, compensações políticas. Eduardo desistiu da Hungria e partiu para o plano B. Segundo destino? El Salvador. E aqui a coisa fica ainda mais sombria. Eduardo e Flávio Bolsonaro viajaram juntos, em sigilo, para se encontrar com Nayib Bukele, o presidente salvadorenho que governa o país com punho de ferro desde 2019. Bukele é uma figura controversa e calculista. Ele construiu o Cecote, um centro de confinamento de terrorismo. Uma mega prisão de segurança máxima com capacidade para 40 mil detentos, que Trump elogiou publicamente e pretende usar como modelo para centros de deportação nos Estados Unidos. Bukele governa com mão de ferro, ignora direitos humanos, suspendeu garantias constitucionais e prendeu mais de 75 mil pessoas sem julgamento em uma guerra contra gangues. Mas ele é pragmático. Ele sabe que proteger Eduardo pode render dividendos, aproximação com setores conservadores dos Estados Unidos, apoio financeiro de redes bolsonaristas, fortalecimento de sua imagem como defensor da direita global. Eduardo está negociando proteção. Ele sabe que Bukele pode aceitá-lo como refugiado político se houver compensação financeira ou apoio político. E Flávio foi junto para reforçar a narrativa e tentar salvar o irmão. Afinal, a família Bolsonaro sempre viveu um estilo de vida milionário, com viagens internacionais de primeira classe pagas com dinheiro público, acesso a eventos de elite, jantares com bilionários e reuniões com autoridades estrangeiras em hotéis de luxo. Durante o governo de Jair, Eduardo voou dezenas de vezes para os Estados Unidos em missões oficiais, custeadas pelo contribuinte brasileiro. Agora, mesmo fugindo da justiça, eles tentam manter esse padrão, negociando refúgio em países onde a riqueza, as conexões políticas e o alinhamento ideológico ainda têm peso. Mas tem um problema. Bukele age por interesse, não por ideologia. Sinceramente, essa é a parte mais bizarra dessa história. Se o Brasil oferecer algo melhor, acordos comerciais, investimentos, perdão de dívidas, ou se a pressão internacional aumentar, Bukele pode entregar Eduardo de bandeja. Ele já fez isso antes com membros de gangues que tentaram negociar proteção. Para Bukele, tudo é transação. E enquanto isso, nos bastidores, circulam rumores de um terceiro destino: Panamá. Outro país com governo autoritário disposto a negociar proteção em troca de favores políticos ou dinheiro.
O Panamá tem histórico de abrigar fugitivos da justiça latino-americana, especialmente aqueles com recursos financeiros para investir no país. Eduardo não tem passagem de volta para os Estados Unidos. Ele está literalmente fugindo. E o plano de fuga mexe com interesses além do que parece. Enquanto Eduardo corre o mundo tentando escapar da justiça, Jair Bolsonaro enfrenta o pior momento da sua vida. O patriarca está em prisão domiciliar, usando tornozeleira eletrônica, vigiado 24 horas por dia. E a qualquer momento, a prisão definitiva pode ser decretada. Nos bastidores, relatos apontam que Jair está emocionalmente abalado. Ele chora. Ele se desespera. O império que construiu está desmoronando diante dos seus olhos. O filho virou foragido. O outro filho, Flávio, tenta salvar a família. Mas nada funciona. Jair tentou articular encontros com aliados políticos. Pediu autorização ao STF para receber Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado, Guilherme Derrite. Mas essas reuniões não mudam nada. São apenas tentativas desesperadas de manter relevância política. E tem mais. O recurso de Bolsonaro no STF foi rejeitado. Ele ainda pode tentar embargos de declaração, mas isso é apenas protelatório. Alexandre de Moraes já sinalizou que não vai aceitar recursos vazios. A execução da pena pode começar a qualquer momento. Jair sabe disso. Ele sabe que o tempo acabou. E isso, na minha opinião, é o ponto mais dramático dessa história. Ver um homem que se achava intocável, que governou o Brasil com arrogância, agora chorando e impotente diante da lei. Nunca pensei que veria Jair assim. Mas e quem acha que isso tudo acaba aqui, está muito enganado. Segundo fontes da Polícia Federal, o nível de ameaça contra delatores do esquema golpista foi classificado como crítico, a categoria mais alta da escala de risco institucional. Aqui está o que poucos estão percebendo. Eduardo Bolsonaro não é o único alvo. A Polícia Federal está investigando um possível plano de assassinato contra Mauro Cid, o delator que entregou todo o esquema golpista de Bolsonaro. Quem é Mauro Cid? Ele foi tenente-coronel do Exército e ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o homem de confiança absoluta do ex-presidente. Durante anos, Cid teve acesso a informações ultra-secretas, participou de reuniões reservadas no Palácio do Planalto e conhecia todos os bastidores das articulações políticas e militares da família Bolsonaro. Ele era considerado o braço direito operacional de Jair. Quando a investigação sobre tentativa de golpe começou, todos esperavam que Cid fosse o escudo de Bolsonaro. Mas ele fez o impensável. Virou delator. Mauro Cid colaborou com a justiça em troca de benefícios na pena. Ele contou tudo. Os planos de golpe de Estado elaborados por militares de alta patente, as reuniões secretas no Palácio da Alvorada, onde se discutiu impedir a posse de Lula, os documentos que provavam a participação de Bolsonaro na articulação golpista, os militares envolvidos, as datas, os nomes. Cid entregou mensagens de WhatsApp, e-mails, gravações, documentos classificados. Ele detalhou como o golpe seria executado, quem daria as ordens, quais quartéis estavam mobilizados. Foi a delação mais devastadora da história política recente do Brasil. E agora, ele virou alvo. A PF pediu formalmente ao STF que Mauro Cid e sua família sejam incluídos no programa de proteção a vítimas e testemunhas, porque existe risco real e iminente de assassinato. Não é especulação. Há indícios concretos de que grupos ligados ao bolsonarismo estão planejando eliminá-lo. O Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas é um programa federal que oferece mudança de identidade, realocação para local secreto, proteção policial 24 horas e suporte financeiro. Só é acionado em casos extremos, quando a ameaça é classificada como crítica. Isso mostra o nível de periculosidade desse grupo. Isso me assustou quando descobri. Estamos falando de pessoas dispostas a tudo para evitar a cadeia. Pessoas que construíram uma narrativa de patriotismo, bandeira nacional, Deus, pátria e família, mas que agora estão prontas para cruzar qualquer linha, incluindo assassinato, para silenciar quem os entregou. É assustador. Eles não estão brincando. E se o golpe de 2022 tivesse dado certo, o Brasil estaria em uma ditadura militar neste momento. Mauro Cid sabia disso. Por isso ele virou. E por isso ele está sendo caçado. Mas não parou por aí. Carla Zambelli, deputada federal bolsonarista, está presa na Itália desde setembro de 2025.
Ela fugiu do Brasil